Salve, salve, galera linda! Bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal Desnudes. É um prazer contar com a sua companhia. Claro, você sempre pode estar mandando suas dúvidas, esse canal é feito para você. Eu sou a professora Fernanda Toscani, eu sou bióloga, especialista em imunologia e atualmente mestrando em biotecnologia. Mas o que me traz aqui realmente é trabalhar com vocês, trazer para a gente discutir, para a gente refletir temas polêmicos. Como assim, professora? Por exemplo, sexualidade, uso e abuso de drogas, cidadania e tantos outros temas de extrema relevância e que são pouco abordados. Antes da gente começar com as primeiras dúvidas, contar um pouquinho como surgiu essa ideia do canal Desnudes. Então, na verdade, eu tenho duas inspirações principais. A primeira são meus alunos, obviamente. Tantos anos, 16 anos no magistério, ao longo desses anos, sempre sendo abordada, sempre sendo procurada para perguntas sobre dúvidas da adolescência, né? Problemas com a namorada, pensando que poderia estar grávida, qual os efeitos de um anticoncepcional, problemas em relação a drogas, o uso e o abuso de drogas. E isso me motivou então a desenvolver um projeto referente à educação sexual e também à prevenção ao uso de drogas, no qual eu trabalho há muitos anos. Então, um projeto que já tem uma consistência desde 2006, mas que agora ele se tornou, eu quero ampliar para que todos tenham acesso. Afinal, é muito difícil a gente ter aquela dúvida, ter aquele problema e não ter com quem conversar, não é mesmo? Então, eu trago aqui os meus ombros, os meus ouvidos, podem chorar, podem perguntar e principalmente se informar. E a partir desses trabalhos eu também fui percebendo o quê? Que os professores também tinham dúvidas, também tinham dificuldades em falar sobre sexualidade. Também percebi que várias mulheres mais velhas fazendo trabalhos em espaços coworking. Então a gente resolveu ampliar esse espaço e o canal Desnudes é para isso, para que todos possam ter informação de qualidade, com bastante responsabilidade, com muito respeito, sem querer ofender ninguém, mas querer trazer informação sim. Aqui a gente não vai ficar calado não. E outra inspiração é a minha vida mesmo, né? Então a gente vai contar para vocês um pouquinho, né? Aos 12 anos, eu fui uma adolescente meio rock and roll, né, terrível, rebelde. E aos 12 anos, então, eu comecei a fumar, comecei a beber. Então, tive meu primeiro namorado. Eu engravidei super cedo, né? Então, eu posso dizer para vocês a questão da gravidez da adolescência. Eu engravidei aos 15, minha filha nasceu aos 16 anos, quando eu estava com uns 16 anos, lá no meio do ensino médio, né? E foi uma questão, um baque muito grande. É uma dificuldade, é um problema, mas eu, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de ter a minha família, tive ajuda, né, do pai, família e etc. Então, a gente conseguiu lidar bem, consegui me formar, né, consegui continuar meus estudos. Mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das meninas, né? E também tive problemas lá com álcool, né? Já faz 18 anos que não bebo, que não ingiro álcool, porque ele era um problema para mim. Também consegui deixar o vício do cigarro. Então, aqui para trazer para vocês experiências próprias, né? Então, não é alguém querendo, não faça porque faz mal, aquela demagogia. Não, é alguém que entende. Eu sei o que eu estou falando, né? Tenho as experiências para contar, a gente vai aqui trazendo vários momentos para vocês, vários flashbacks, né? E a gente vai perceber quanto é importante a informação. Então, eu acredito que tendo essa inspiração, tendo os meus alunos como um grande foco, né? Vocês adolescentes principalmente, tendo as minhas experiências de vida, sabendo que quando eu tinha lá na escola, eu tinha uma palestra de educação sexual, no meio lá de 200 pessoas, ninguém levantava a mão para tirar dúvida, não é mesmo? E isso continua acontecendo. E a gente vê que há pouco espaço nas escolas, há pouco conhecimento, mas há muita dúvida. E essas dúvidas que a gente está aqui para tirar. Então você já pode começar mandando suas dúvidas para o e-mail fdesnudes@gmail.com. Enquanto as dúvidas não chegam, afinal, nosso primeiro vídeo, aplausos, estreia! Eu vou trabalhar dúvidas que ao longo da minha caminhada eu recebi. Eu tenho catalogado mais de 300 dúvidas nos mais diferentes temas, então não falta, né, objeto de estudo para a gente trazer aqui de informação. E ao longo dos anos eu sempre usei a minha caixinha de dúvidas, né? Já tá surradinha, se essa caixinha falasse, né? E a gente sabe que essa caixinha os alunos colocavam as dúvidas e eu ia respondendo. E aí eu guardei essas dúvidas, então eu vou trazer algumas para vocês. Hoje, nesse primeiro vídeo, a primeira dúvida que eu vou colocar aqui
O que parece às vezes assim, por que está perguntando isso? Nenhuma dúvida é inconsistente, nunca tenha vergonha de perguntar, bem pelo contrário, né? É fundamental a gente querer aprender, não ter vergonha de aprender, e não ter vergonha de dizer que não sabemos, né? Então, a primeira dúvida que eu vou colocar aqui para vocês, uma vez surgiu a seguinte pergunta para mim. Professora Fernanda, por que você vem aqui falar essas sacanagens para a gente? E essa dúvida, um aluno pequeno, sexto ano mais ou menos, a gente falava de educação sexual. E o aluno fez essa pergunta por quê? Porque é muito comum a gente ver, quando se fala de sexo, um tabu. Todo mundo quer fazer, todo mundo acha bom, é interessante, né? Queremos sempre estar comentando. Mas a gente não quer falar sobre o assunto. Ou a gente se sente incomodado em falar sobre o assunto. E aí, quando eu sempre brinco, né? Por exemplo, se a gente vai dar uma aula de sistema respiratório, e eu pergunto lá para você, quais são os órgãos do sistema respiratório, as pessoas falam facilmente, né? Traqueia, pulmões, brônquios. Mas quando a gente faz a pergunta, quais os órgãos do sistema genital masculino? Nossa, que estranho. Nossa, ai que inconfortável falar sobre o pênis. Ai que ruim falar sobre o testículo. Ué, mas ele não é mais um sistema do nosso corpo maravilhoso, né? Essa máquina fantástica que é o corpo humano? Então, na verdade, a gente precisa ter um pouco mais naturalidade. E aí eu respondi, né? Respondo para vocês, respondo para os nossos alunos. Por que a gente vem falar sobre isso? Porque é fundamental a gente ter a abordagem desde a infância sobre sexualidade. E por que eu preciso desta informação? Justamente para minimizar os grandes problemas que alteram, que inferem a adolescência. Se a gente for ver hoje, nós temos o aumento das doenças sexualmente transmissíveis num número exponencial. Para vocês terem ideia, casos de sífilis aumentaram em 600%. Não estou falando em 10, 20%, eu estou falando em 600%. Né? Uma doença que já estava estagnada, uma doença que já não tinha tanta visibilidade, hoje nós estamos tendo morte por sífilis, o que é um absurdo. Né? AIDS, o maior número de indivíduos da população com AIDS está entre os indivíduos de 16 a 25 anos. 16 a 25 anos. E aí a gente acha que com a gente nunca vai acontecer, né? Também achava que eu não ia engravidar tão cedo, mas acontece, né? E quando acontece, a gente não tem que fazer. Então, é muito importante a gente estar falando sobre esse assunto. Na infância, falar sobre sexualidade não é falar sobre sexo, é falar sobre higiene. Sabe outro dado que é interessante, o que aumentou? Número de casos de câncer de pênis por falta de higiene. Horrível, né? Tenebroso, ninguém quer parar para pensar nisso, né? Então, a informação consistente, de qualidade, ela permite que a gente haja contra isso, que a gente saiba fazer nossa própria higiene, que a gente saiba cuidar do nosso próprio corpo. E aí eu sempre digo, né, para vocês, o cuidado com o corpo, o amor próprio, ele é uma base para a construção de uma sexualidade bem estabelecida. Qualquer desvio aí nesse assunto, nessa situação, falta de higiene, não ter amor próprio, não conhecer o próprio corpo, isso leva facilmente a gente cair em problemas de abuso, leva a gente ter doenças, leva a gente ter aquela relação amorosa que é obsessiva, que é doentia, que a gente vê muito acontecer isso no noticiário. Então, com informação desde cedo, é possível a gente reverter todos esses problemas. Então, por isso que a gente vem falar aqui sobre sexo, sim, é importante. É importante falar sobre drogas, temos que prevenir, sim, não adianta querer remediar depois. É prevenção e educação é isso, né? E outra pergunta, né, que é interessante, que surge aí pra gente também, é se há diferença entre sexualidade e educação sexual. E aí, esse é outro ponto bem importante para a gente comentar, que sim, há uma grande diferença entre sexualidade e educação sexual. Na verdade, nós costumamos trabalhar num tripé, né? Eu uso um triângulo com 3 vértices. A gente trabalha sexualidade, o conceito, educação sexual e sexo. São 3 coisas distintas. Então, sexualidade é uma estrutura, uma situação inata ao ser humano. Nós nascemos já com essa questão da sexualidade. E ao
momento que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos percebendo essas mudanças no nosso corpo, as diferenças entre eu e meu amiguinho, as nossas preferências, a gente começar a gostar de alguém. Isso é sexualidade. Então, ela é inata ao ser humano, nascemos com ela. Tá. Educação sexual. Educação sexual é um instrumento, é um meio pelo qual eu posso trabalhar conceitos de sexualidade, né? Com bastante responsabilidade, com conceitos bem adequados e pautados na educação científica. Então, eu posso trabalhar conceitos da higiene, que a gente tanto comentou, a importância de saber reconhecer abuso, violência. Então, dados importantes de uma educação, de uma construção relacionada ao nosso corpo. E sexo, sim, é a relação sexual em si. Só que ela precisa de todos esses instrumentos para ser legal. Porque aí a gente vê que tem muitas pessoas que são frustradas, que têm dificuldades em chegar ao orgasmo, por exemplo. Por quê? Porque não conheceram, não tiveram informação adequada, não tinham para quem perguntar e, consequentemente, tiveram problemas sim. Então, a gente traz aqui para vocês essa importância da abordagem da educação sexual. E esse é o nosso objetivo aqui no nosso canal Desnudes. Bom, aqui eu já dei, né, um parâmetro do que vai acontecer. Vai ter muita dúvida, tem muita coisa legal. Esse é o nosso primeiro vídeo. Peço que você curta lá, inscreva-se no canal, chame a galera, compartilhe, porque afinal essa informação, nossas conversas vão ser bem úteis a todos. Então eu espero você na quinta-feira, nosso próximo vídeo com mais dúvidas. E mande a sua dúvida lá no Gmail, no nosso Gmail, fdesnudes@gmail.com. Um grande beijo para você, te espero na quinta e até mais.